gostaria de falar para vocês sobre a fé que traz os benefícios de Deus. O interessante é que a fé, ao contrário do que as religiões ensinam que você tem que ter méritos para alcançar os benefícios de Deus. E a Bíblia é claríssima com respeito a isso. Não é pelos nossos méritos, mas pela fé. Quando a pessoa manifesta a fé, quando a pessoa apresenta a fé, ela pode ser a pior pessoa do mundo, que ela passa a ter méritos diante de Deus. É simples. Simples, claro, objetivo, só não entende quem não quer entender. Mas essa é a lei da fé. Então, isso derruba aqueles sofismas, aqueles pensamentos, aquelas ideias de que, para chegar até Deus, eu preciso de alguém para me ajudar. Você não precisa de ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém. Você pode entrar na presença de Deus qualquer hora do dia, da noite, em qualquer lugar, em qualquer situação, desde que você apresente a sua fé. E uma das manifestações da fé é a oração. Quando você ora, você está manifestando fé. Olha que coisa simples. É tão simples, que torna-se até difícil de aceitar. E essa é a lei. Quer dizer, Deus não impôs regras além da fé para que nós venhamos chegar até a presença dele. Então, por exemplo, quantas vezes você já ouviu alguém falar assim, eu não mereço, eu nasci para sofrer. Mentira, isso é uma balela. É o meu karma. Que karma, coisa nenhuma. Todas as pessoas que se aproximaram do Senhor Jesus foram atendidas, 100%. Não teve um caso em que ele disse não. E quando ele disse a palavra não, no caso da mulher Ciro-Fenícia, ela veio desesperada falar com ele, dizendo, olha, minha filhinha, uma criança, está terrivelmente endemoniada, e eu peço que o Senhor me ajude. Jesus disse, não é bom tomar o pão dos filhos, quer dizer, a libertação, a cura, etc., e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas isso naturalmente ele fez para provar a fé daquela mulher. E quando ela respondeu então, sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas da mesa. Então Jesus disse, mulher, grande é a tua fé, vai e seja conforme a tua fé. Quer dizer que não foi nem Jesus que libertou aquela mulher, aquela criança, foi a própria fé da mulher. Você vê que coisa maravilhosa? Isso é a fé. Não é só esse caso, outros tantos casos também aconteceu da mesma forma. O cego chegou a Jesus e pediu, Senhor, tem compaixão de mim. Você crê que eu possa fazer isso? Creio. Então seja conforme a tua fé. Pronto, acabou. Rápido, objetivo, direto, sem qualquer rodeio. Então, a fé tem essa grandeza de poder realizar o irrealizável, de fazer possível o impossível. E é isso que nós temos trabalhado na Igreja Universal do Reino de Deus. O sujeito bate no hospital, ele quer resolver o problema dele. O sujeito vai num médico, quer resolver o problema dele. Quer lá saber se o médico é bom, é muito bom, se formou na USP ou numa faculdade qualquer. Ele quer resolver o problema dele. Então, nós temos uma sociedade caída, prostrada, podre, violenta, doente, enferma, em estado terminal, e religião não vai resolver o problema dessa sociedade. Não vai resolver o problema. O que resolve o problema das pessoas é a fé. É a fé simples e direta, que ninguém precisa chegar e merecer para receber tampouco, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra, então você recebe fé e então é curado. As pessoas que foram a Jesus, elas
receberam informações de outras pessoas que tinham sido curadas, e essas pessoas então passou fé para elas. Quando chegaram perto de Jesus, eles não tinham que falar nada, era só expor a sua fé e recebia a graça. Tem um caso interessante que fala de uma mulher que vinha sofrendo de uma hemorragia há 18 anos. Então, ela tinha gasto tudo que possuía com os médicos e não conseguiu resolver o problema dela. Então, ela foi onde estava Jesus. Ela se sacrificou e saiu à busca de Jesus. E naquela época não tinha automóvel, não tinha táxi. Era de burrinho que a pessoa tinha que ir, ou a pé. Então, a dificuldade que ela encontrou foi grande, mas ela saiu e foi aonde estava Jesus, que é uma manifestação de fé. E é importante isso, porque as pessoas, normalmente, elas querem os benefícios na sua casa. Elas querem que Deus saia do trono dele e vá até a sua casa e tal, e atenda. E não é assim. Você tem que manifestar a sua fé. Essa mulher foi onde estava com Jesus. E quando chegou próximo e viu, havia uma multidão ao redor de Jesus. Você pode imaginar, um lugar onde não havia médicos, não havia remédios, etc. Então, doentes que não acabavam mais. Mas aquela mulher perseverou. E uma voz veio e disse, olha, ele não vai te atender porque ele está muito ocupado. Ele está muito atarefado. Mas ela, dentro de si, reagiu e disse, não, mas se eu tocar na orla da sua vestidura, eu vou ser curada. Só tocar, eu vou ser curada. Quer dizer, ela determinou a forma como seria curada, usando apenas a própria fé. Quer dizer, sem falar com Jesus, sem ter nenhum contato com ele, apenas tocou na orla da sua vestidura. E a Bíblia fala que Jesus parou, virou-se e perguntou, quem me tocou? E os discípulos, Senhor, a multidão te comprime, te empurra, e o Senhor pergunta, quem te tocou? Ele falou assim, alguém me tocou. E é o que acontece hoje, as pessoas empurram Jesus para um lado, para o outro, as religiões empurram Jesus, mas aqueles que manifestam a fé, esses estão tocando e estão sendo atendidos. Alguém me tocou porque saiu virtude de mim. Então aquela mulher fora curada naquele momento. Então, esse é o mecanismo, a química da fé, que todos vocês têm, que todos nós temos. Ninguém faz nada sem fé. Qualquer profissional precisa da fé para poder desenvolver o seu trabalho. Qualquer pessoa, mesmo não sendo profissional. A fé é uma certeza que as pessoas têm. Agora, é claro que tem a fé natural, que nós usamos a cada dia, todos usam, independentemente da religião, e tem a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é a fé que nós nos referimos, é a fé que vem de Deus mediante o ouvir a palavra dele, o ouvir a Sagrada Escritura. É assim que acontece a fé. Então, ela torna possível a pessoa ser merecedora das bênçãos de Deus, ser atendidas por Deus. A Bíblia fala de 2 irmãos que chegaram diante de Deus com os seus sacrifícios, que é Caim e Abel. O texto sagrado diz que, através da fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual, quer dizer, por meio do sacrifício, obteve testemunho de ser justo. Então ele foi justificado pelo sacrifício que ele realizou. Mas esse sacrifício também foi realizado em virtude da sua fé. Ele é o que libera a fé das pessoas para conquistar aquilo que elas querem, aquilo que tem sido até então impossível. Mas a fé, ela precisa ser realmente liberada para que ela venha trazer o benefício. No caso da oração, é uma manifestação de fé. O jejum é uma manifestação de fé. Quando você vai na igreja, é uma manifestação de fé. Enfim, tudo que diz respeito a Deus é uma manifestação de fé. E a pessoa que manifesta a fé
sobrenatural, essa é a pessoa que agrada a Deus e que naturalmente passa ou torna-se merecedora. Como diz aqui no próprio livro de Hebreus, ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quer dizer, quando a pessoa manifesta a fé, ela é merecedora. É como uma pessoa um desportista que disputa uma determinada taça. Se ele ganha, se ele se desenvolve melhor, então ele é galardoado com a taça, com o prêmio. Então a fé nos dá o prêmio de sermos considerados diante de Deus justos. Então você é justificado mediante a fé. Que coisa gloriosa, grandiosa. Então esse segredo glorioso é que faz de você uma pessoa capaz de vencer os seus obstáculos. A fé faz-nos capazes de vencer as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas vicissitudes, as situações difíceis que nós encontramos a cada dia. É pela fé. Uma pessoa que manifesta a fé, por exemplo, não tem problema de depressão. Uma pessoa que vive na fé não tem depressão, não tem angústia, não vive com medo, não tem insônia, não precisa de comprimidos, de tranquilizantes, sonoríferos, nada disso. Quem vive pela fé vive em paz. Quem vive na fé, vive o seu dia a dia, na certeza do amanhã. Por exemplo, um dos grandes especialistas em economia disse que o problema que o mundo está passando agora, está vivendo, não é um problema de dinheiro, de falta de dinheiro. É um problema de fé. Só isso. As pessoas não acreditam. Não acreditam nas instituições e, consequentemente, vêm esses problemas, surgem esses problemas. Só questão de fé. Como nós vivemos pela fé, nós não estamos nem aí para os problemas que estão acontecendo. Quer dizer, quem vive pela fé sabe que a sua provisão vem do alto. É viver pela fé. Então, a fé é um poder que você tem disponível para vencer os seus problemas do dia a dia. Por exemplo, um dos mais ricos lá da Alemanha se matou esses dias aí. Por quê, coitado? Não tinha fé. Tinha dinheiro, mas não tinha fé. Acabou. Perdeu muito dinheiro. E é uma coisa interessante, porque quando a gente tem a fé focada na pessoa do Senhor Jesus, o nosso coração não está no dinheiro e em coisíssima nenhuma. O nosso tesouro não é o dinheiro, o nosso tesouro é a nossa fé, é o nosso relacionamento com Deus. Então, isso torna a gente mais forte diante dos problemas. É isso aí. Se você quer vencer os seus problemas, então invista na sua fé.